oficiais da SS que acreditavam ser lobisomens. Uma doença artificialmente criada, mas para salvar judeus. Famoso veículo de imprensa dos Estados Unidos homenageando Adolf Hitler. Marcas das quais você é cliente, mas não sabia de sua origem nazista. Nesse vídeo você vai ver curiosidades sobre o regime nazista de Adolf Hitler, que quase ninguém conhece. Fatos que, apesar de ocorridos há décadas, mudaram sua vida sem você sequer ter conhecimento deles. Durante o regime nazista de Adolf Hitler, ocorreram diversos acontecimentos no mínimo curiosos e intrigantes. Muitos fatos perduraram até hoje, e que sem eles, sua vida provavelmente seria diferente. Assista esse vídeo até o fim, ele não é longo, certeza que você vai gostar. E se eu tiver certo, consegue deixar seu like? Se o número legal de pessoas assistirem e curtirem, eu vou trazer aqui a parte 2 e a parte 3 pelo menos. Ainda tem muita coisa bizarra pra falar. Então vamos lá, roda a vinheta. Para começar, um detalhe que você provavelmente não sabia. Quando se fala em nazismo, Hitler já vem à mente. Mas o famoso partido nazista na Alemanha foi fundado muito tempo antes de Hitler fazer parte dele. Ou seja, não veio dele a fundação. Um homem chamado Anton Drexler foi o responsável pela criação do Partido dos Trabalhadores Alemães, do qual Hitler mais tarde faria parte e seria fundamental para tornar a organização um partido nazista. Grupo político de extremo nacionalismo que ficaria marcado na história por suas atrocidades. Em 1938, quem diria que a famosa revista americana Time Magazine intitulou Adolf Hitler como o Homem do Ano, enaltecendo o alemão pela reestruturação do exército de seu país após a Primeira Guerra Mundial, período que destruiu economicamente e militarmente a Alemanha. Você sabia que o regime nazista criou uma banda de jazz, estilo musical muito popular nos Estados Unidos e Inglaterra, para fazer propaganda de sua ideologia? Era chamada de Charlie and His Orchestra. Em suas músicas haviam trechos que reforçavam o antissemitismo e tirava sarro de líderes dos países inimigos, como em uma letra que dizia que Churchill era alcoólatra e covarde. Movidos por aquela ideologia maluca de pureza ariana, os nazistas perseguiam todo tipo de gente que pudesse comprometer esse objetivo. Isso incluía as pessoas que sofriam de distúrbios mentais e pacientes psiquiátricos, principalmente os que possuíam esquizofrenia. Estima-se que entre 220 mil e 269 mil pessoas esquizofrênicas foram esterilizadas e assassinadas pelos nazistas. No entanto, isso em nada afetou as taxas do surgimento de esquizofrenia na Alemanha. Isso porque os nazistas equivocadamente acreditavam que a doença era genética, o que hoje sabe-se que não é verdade. Talvez você já tenha ouvido falar que a montadora de veículos Volkswagen foi criada pelos nazistas, certo? Nesse caso, um detalhe que pode ser novo. O tradicional Fusca foi resultado de uma solicitação de Hitler para que os designers criassem um carro que parecesse um inseto. Daí a criação do Fusca, cujo nome original é Beetle, cuja tradução para o português é besouro. Por ter um custo de fabricação muito alto, foi usada a mão de obra escrava de judeus que trabalhavam diretamente de dentro dos campos de concentração. A BMW foi outra montadora que fez parte do nazismo. Teve grande importância na força militar alemã, pois desenvolveu aviões de caça nazistas superiores aos ingleses e franceses. A fabricação também era baseada na mão de obra escrava de judeus, em campos de concentração. Aliás, no período do fim da Segunda Guerra Mundial, cerca de 50 mil operários das linhas de produção da empresa ainda eram prisioneiros e escravos de campos de concentração. Em março de 2016, no seu aniversário de 50 anos, a BMW declarou seu profundo arrependimento por terem fornecido aos nazistas veículos fabricados por mão de obra escrava. A doença que conhecemos como tuberculose foi artificialmente criada por médicos italianos com o intuito, acredite, de salvar judeus perseguidos pelos nazistas. Giovanni Borromeo, o médico-chefe de um hospital em Roma, providenciou que a contaminação da doença se espalhasse entre os judeus, para que estes tivessem que usar o hospital como abrigo contra os fascistas. Esses novos pacientes eram colocados em quarentena e os nazistas eram informados que eles sofriam de uma doença mortal e altamente contagiosa, capaz de desfigurar qualquer pessoa que fosse contaminada. Os nazistas acreditaram na história e esse médico e seus companheiros usaram a tuberculose para salvar dezenas de vidas. Talvez você não saiba, mas não é segredo que os nazistas tinham uma estranha obsessão pelo sobrenatural. Mas você sabia que alguns deles eram lobisomens? Claro que não, mas muitos deles acreditavam que eram. A crença germânica nessas bestas tem longa história na Alemanha, desde os tempos medievais e foi reforçada no regime nazista, que associava o país a um lobo em diversas propagandas. Eles consideravam ser os bons folclóricos monstros, enquanto consideravam as pessoas de outras raças, especialmente os judeus, ser monstros ruins,
como vampiros que contaminavam o sangue ariano. Se você curte refrigerante com sabor de fruta, deve gostar de Fanta. Mas o que você provavelmente não sabia é que, acredite, os nazistas foram os responsáveis pela invenção da Fanta. Mas se você acha que fabricantes de carros e refrigerantes são os únicos casos de marcas famosas que colaboraram com os nazistas e existem até hoje, você está enganado. A famosa grife Hugo Boss surgiu em 1931, 2 anos antes do Partido Nazista tomar controle do governo. Hugo Boss colaborou com o partido antes disso e depois desenhou e produziu diversos uniformes da SS em sua fábrica. Viu só? Falei que eram coisas bem curiosas. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Se tiver um número legal de visualizações e curtidas, eu vou postar outras partes com curiosidades mais bizarras ainda. E me diz, quais dessas curiosidades você já conhecia? Escreve aqui nos comentários, estou curioso para saber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, fique com Deus e até o próximo.